eu tenho um recado para você, então fica aí. No dia 22 de abril, nós vamos ter aqui no canal da Tempo Podcast o Carlos Nobre, que é um dos maiores cientistas do nosso país, climatologista, especialista em mudanças climáticas, e você vai poder ver aqui um podcast, uma conversa com ele. Então se inscreva no canal, tá? Curta, compartilhe, e é isso. A pandemia foi um momento muito atípico na saúde infantil, né? Toda vez que a gente tem uma grande queimada, né, numa região, existe um impacto difícil de quantificar de como isso afeta um nível de medo, de ansiedade, de insegurança nas pessoas. Os profissionais de saúde em geral, eles estão preparados para lidar com essa realidade, que eu sei que já vem um tempo, mas tem crescendo. Os profissionais de saúde já estão preparados para lidar com isso? O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub. Hoje, nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, né, é diferente, porque é presencial. Estamos recebendo aqui o Dr. Gustavo Vandalsen, que é diretor de pesquisa do Instituto Pense, uma organização da Fundação José Luiz Setúbal, que patrocina aqui o nosso canal. E também estamos recebendo aqui o Roberto Gonzalez, que é Governance Officer da Fundação José Luiz Setúbal. Bem-vindo aí, vocês dois. Muito obrigado. Obrigado. Uma satisfação aqui recebê-los. E quero lembrar você mais uma vez de se inscrever aqui no nosso canal, para você estar sempre recebendo aí os avisos, ativa o sininho, curte, compartilhe, para a gente estar sempre junto aqui, né? Bom, então vamos lá. A gente está aqui a gente vai conversar hoje aqui com o Dr. Gustavo e com o Roberto, para a gente entender um pouquinho, né? A gente conversar aqui, o senhor compartilhar um pouco com a gente da sua experiência, das suas pesquisas, do impacto, né, das mudanças climáticas e do clima, né, na saúde de uma forma geral, para as pessoas e para as crianças também, né? Então, queria te perguntar, assim, que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa nesse campo, o que é que tem pesquisado, o que é que tem sido evidenciado, né, desse assunto. Bom, né, eu acho que mudança climática e saúde é o assunto do momento quando a gente discute temas em medicina, em saúde de modo geral. Na pediatria, eu acho que é da mesma forma, né? Eu acho que não dá para discutir saúde infantil sem pensar ou sem colocar as mudanças climáticas nessa agenda. Nesse sentido, né, o Instituto Pense, que é um instituto destinado ou que tem o objetivo de fazer pesquisas e ensino em saúde infantil, também é muito preocupado e presta atenção nas alterações climáticas, né? Essa é uma área estratégica de pesquisa e de ensino do Instituto, por conta da importância do tema, né? Então, basicamente, o que a gente tem feito são ações de educação, né, de conscientização, de divulgação dessa importância do tema, dos impactos das alterações climáticas na saúde infantil, e algumas ações de pesquisa tentando identificar como essas alterações climáticas impactam na saúde infantil, né? Isso não é uma coisa muito fácil de fazer. A gente tem, de uma certa forma, de tentar correlacionar dados que já estão disponíveis de poluição, de temperatura, de umidade, com dados registrados de saúde, de internações, de óbitos, de crises de problemas respiratórios e por aí vai. Esse é um processo que já começou há um tempinho, né? Ele ainda está em andamento, né? Mas eu acho que é super importante que a gente faça isso e tenha dados locais, tenha dados brasileiros, tenha dados regionais para poder mostrar e enfatizar a importância das alterações climáticas na saúde infantil. E aí, assim, né, a gente vai conversar aqui sobre vários aspectos, né, dessa pesquisa, dessas pesquisas, né?
Então, parte disso, por exemplo, a gente tem vivido ondas de calor, né, no Brasil, por exemplo, né? Como é que está sendo pesquisado? Qual é o efeito disso? Como é que isso está sendo verificado? Tradicionalmente, o que mais se associa às ondas de calor são doenças respiratórias, né? Existem dados que mostram que toda vez que a gente tem uma onda de calor, a gente, por exemplo, aumenta as hospitalizações por exacerbação de asma. A gente tem mais problemas respiratórios em crianças, né? A criança, de modo geral, ela é mais suscetível que o adulto por uma série de razões, né? A criança ela costuma ficar mais tempo fora de casa, a criança ela tem uma quantidade maior de água no corpo dela, ela tem uma quantidade maior ela respira com mais intensidade do que o adulto. Então, toda vez que você tem um desequilíbrio, né, ambiental, isso normalmente impacta mais a criança do que impacta o adulto. Tem várias coisas que já foram, né, são pensadas e que são propostas para como as ondas de calor elas podem afetar a saúde humana e a saúde pediátrica. Então, toda vez, por exemplo, que a gente tem uma onda de calor, a gente precisa beber mais água, a gente tem que melhorar a nossa hidratação. Nem sempre isso é feito, principalmente quando a onda de calor é mais intensa, a gente tem um aumento muito grande da temperatura. Muitas vezes as pessoas não se hidratam suficientemente, e isso vai levar a vários problemas, né? Você pode ter desde problemas na gestante, né, de diminuir, por exemplo, o fluxo de sangue para o feto, você pode ter problemas na criança pequena, de desidratação, e também problemas respiratórios. Basicamente, esses são o vínculo mais importante dessas ondas de calor. A gente teve várias ondas de calor no Brasil, né? Isso parece que se intensificou um pouco mais desde o ano passado para agora. E basicamente o que a gente consegue fazer são associações entre as ondas de calor e os desfechos respiratórios, normalmente esses são encontrados em hospitalizações, procuras a pronto-socorro, etc. E, Pedro, como é que ficou o período pandêmico dentro dessa análise das mudanças climáticas? Teve uma alteração substancial, não teve? O impacto que a pandemia trouxe nesse processo? Teve, talvez uma das poucas coisas boas da pandemia seja isso, né? A gente teve circulação de automóveis diminuiu, a gente teve diminuição das doenças respiratórias por menor concentração das crianças em escola. A pandemia foi um momento muito atípico na saúde infantil, né? A saúde infantil está muito relacionada a doenças infecciosas, né? E a escola é um ponto muito importante nisso. A partir do momento que as crianças elas não convivem com outras crianças, você começa a ter uma redução muito grande da circulação de vírus, de todos os vírus, né? E isso melhora, e você teve uma queda da atividade humana de modo geral. Isso repercutiu também nos índices de poluição. É interessante, entrando um pouco nesse vírus, que acho que é um pouquinho diferente, mas na pandemia teve vírus que desapareceram, né? Teve vírus que são sazonais, como por exemplo o vírus sincicial respiratório, que é o principal vírus que causa bronquiolite, né? E durante a pandemia, principalmente naquele começo, onde o isolamento social era mais rigoroso, praticamente não se identificava nenhuma criança, era muito raro casos de infecção por esses vírus. A gente praticamente só via SARS-CoV-2. Depois que a pandemia foi terminando, que as pessoas voltaram à vida normal, esses vírus voltaram a circular. No primeiro momento era uma coisa mais bagunçada, fora da sazonalidade típica que a gente observa ao longo do ano, mas agora a gente já está voltando a um padrão pré-pandemia. Eu acho que tanto da poluição, acho que até piorado, né, quanto também dessa parte viral. Como é que você pode falar assim, isso, dessa verificação, por exemplo, de poluição, das queimadas também, em relação a isso, a respiração? Então, queimadas, acho que tem outro ponto, especificamente dentro das alterações climáticas, acho que no Brasil queimadas é um ponto... Sim, é o principal elemento, né? Fundamental. Do desmatamento. Né? Se a gente lembrar, por exemplo, o ano passado foi um ano muito ruim, né? A gente teve muitas queimadas na Amazônia, e teve uma época ali, em agosto, setembro, que a gente teve uma qualidade do ar, ficou muito ruim, muito acima dos limites recomendados pelas organizações internacionais de qualidade do ar. Muito dessa piora da qualidade do ar foram pelas queimadas que aconteceram principalmente na Amazônia.
Então, toda vez que a gente tem uma queimada, a gente vai ter uma série de poluentes que são liberados na atmosfera. Esses poluentes, eles ficam em suspensão por muito tempo, eles viajam muito tempo, então às vezes a gente identifica, né, alterações ambientais centenas de quilômetros longe da onde foi a queimada. E quanto maior a extensão da queimada, maior é essa alteração. E tem muita coisa que piora nas queimadas. Então, uma das coisas que são importantes é o material particulado, né? O material particulado é uma mistura de componentes sólidos e líquidos que fica em suspensão, e que quando você tem queima de combustível fóssil, isso aumenta, e quando você tem uma queimada, você tem isso exagerado, você tem isso de uma forma muito intensa. Então você tem um aumento muito grande de material particulado, você tem aumento de outros poluentes, né, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, todos eles com impactos negativos na saúde infantil, na saúde humana. Aí você vai ter alterações tanto respiratórias, que talvez sejam as mais conhecidas, as mais famosas, mas dos problemas, né, principalmente em adulto, menos em criança, são problemas cardiovasculares, né? Então os picos de poluição também se associam, por exemplo, com maior risco, maior mortalidade por doença cardiovascular, hipertensão, infarto, etc., né? Existe, por exemplo, uma correlação que quanto mais você aumenta a poluição, mais aumenta a pressão arterial das pessoas, né? Por inflamação, por vasoconstrição, por outros mecanismos. Tem vários efeitos, aí a gente pode falar em muita coisa, né? Tem efeitos desde psicológicos, por exemplo, né? Toda vez que a gente tem uma grande queimada, né, numa região, existe um impacto difícil de quantificar de como isso afeta o nível de medo, de ansiedade, de insegurança nas pessoas. E aparentemente isso é mais importante para as crianças do que para os adultos, né? Então até existe uma coisa hoje em dia, não só especificamente para queimada, mas é um termo que é chamado ansiedade climática, né? Que é como que as alterações ambientais repercutem de forma negativa na saúde mental das pessoas. E isso vale para inundações, para queimadas, para secas, para outros eventos extremos em que você tem uma quebra da estrutura de segurança, da estrutura regular da família, e isso para as crianças é muito ruim, né? A criança muitas vezes tem que sair de casa, ela fica com medo, ela tem, né, a família toda fica com medo, ela percebe isso, né, e isso causa ansiedade, estresse, crises de pânico e por aí vai, né? Ou está ligado, de uma certa forma, a essas alterações. Eu queria entender, dentro dessa linha, de toda essa realidade que já vem há um tempo, os profissionais de saúde em geral, eles estão preparados para lidar com essa realidade, que eu sei que já vem há um tempo, mas tem crescendo, né? Os profissionais de saúde já estão preparados para lidar com isso? Acho que não, Roberto. Acho que não. Uma coisa, por exemplo, que a gente não faz, né? Teve uma iniciativa o ano passado da Sociedade Brasileira de Pediatria de ter uma anamnese ambiental, né? A anamnese é aquela conversa, aquela entrevista que os médicos fazem com os pacientes para tentar encontrar o que eles têm, quais são os fatores que eles estão expostos e por aí vai. E normalmente a gente não pergunta na anamnese normal fatores ambientais, né? Então, normalmente, se você vai no médico, ele não vai perguntar se você queima, como é que é o aquecimento da sua casa, ou se tem uma fábrica perto no seu bairro, se tem uma avenida ou uma estrada próxima do seu trabalho, se você tem contato com material agrícola, etc., né? E se você não faz essa identificação desses fatores, muitas vezes você não pensa e não associa e não relaciona possíveis alterações de saúde com os fatores ambientais. Então a gente vê que várias doenças aumentam, né? Então isso os médicos estão preparados, eles começam a tratar mais doenças respiratórias, doenças de saúde mental, doenças cardiovasculares, mas eu acho que essa associação ou esse entendimento que as alterações climáticas podem estar relacionadas com isso, talvez uma forma de ser feito seja fazendo essa anamnese ambiental. Isso vai ser muito diferente para uma criança que mora numa escola rural de uma criança que mora no centro de São Paulo. Mas existem fatores diferentes que vão contribuir. Por exemplo, numa cidade
poluição de automóveis é mais importante, poluição ambiental de modo geral é mais relevante. Numa região rural, você vai ter outras coisas, contato com pesticida, pior nível de saneamento, contato com animais, outras coisas que podem levar a eventuais problemas de saúde na criança. Essa é uma iniciativa legal, mas que ainda eu acho que não pegou, né? Que precisa ser divulgada mais e ser utilizada mais. Que é esse anamnese climática promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Chama anamnese ambiental. Ambiental. Né? Isso até foi feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tem até um documento científico da Sociedade de Pediatria propondo uma proposta de como seria feito e tal. Aí seria uma espécie de um protocolo, digamos assim. Isso. Para que seja sempre e feito. Que pelo menos em algum momento, né, no acompanhamento da saúde infantil, essa criança tivesse essa anamnese para que depois isso fosse utilizado para se entender o que ela poderia ter de exposição, de risco, e se buscar eventuais problemas de saúde relacionados a eles. Até impactar nos próprios tratamentos recomendados. Sim. Né? Pensar, talvez, em causas para doenças ou para problemas que aquela criança apresente. Esse assunto que você esteve falando a respeito da ansiedade climática, né, é interessante porque, assim, né, para quem já tem mais de 40 anos, digamos assim, né, a gente observa assim que, por exemplo, há 20 anos, né, quando a gente falava em aquecimento global, 20, 25 anos atrás, parece que o nosso medo era a questão se restringir vão derreter os icebergs e vai inundar todo mundo, vai morrer afogado, né? E a gente vê o conjunto de impacto. Esse é um risco, mas é um risco de muito mais longo prazo, e a gente vê hoje muitos mais outros riscos, né, dos eventos extremos, das chuvas, do calor. Né? E as crianças, né, elas são muito mais conscientizadas do que nós, de uma geração já mais velha. Né? As escolas, normalmente, elas têm um conteúdo importante de alterações climáticas, e tem até pesquisas que medem isso, né? E que boa parte das crianças é preocupada, né? Bastante preocupada com as alterações climáticas, e quase todas, ou 85%, se eu não me engano, é mais ou menos preocupada com esse tema. Então, esse assunto, né, ele é mais presente na juventude, nas crianças, do que nos adultos mais velhos. Né? E talvez a percepção também que tem muitos anos de vida pela frente, né, e as alterações climáticas estão se acentuando muito, tem vários fatores, mas isso é causa de preocupação, né? Como que o mundo vai ficar para elas quando elas chegarem com 30, 40, 50, 60 anos. Né? E acho que é meio angustiante também, porque eu já ouvi assim, um comentário do tipo assim, na minha vez, né? Na minha vez que vai acontecer isso. Na minha vez deu ruim, né? Assim, não que tivesse bom, né? Mas assim, as crianças ela já se dá conta do mundo num contexto tão muito dramático, jovem, né? Muito jovem ela se dá contexto, mas assim, tem coisas que me chamam a atenção. Eu, com 7 anos de idade, dificilmente, se meu pai parasse a torneira para pegar a toalha e depois fechasse a torneira, eu iria reclamar com ele. Sim. Uma vez eu fiz isso. A torneira aberta, eu lavei a mão, fui secar a mão para fechar a torneira. Minha filha me deu uma bronca. Minha filha tinha 7 anos na época, agora está com 14. E eu falei, olha, como as crianças estão mudando. Porque a escola muda, a gente também fala desse assunto, tá? E hoje eu sempre vou com a mão molhada e fecho a torneira. Depois eu enxugo a mão. Mas foi uma conscientização devido a uma criança. Muitas vezes esse tema é trazido para as famílias pelas crianças. Exatamente. Né? E acho que isso é uma coisa importante, mas isso leva um tempo, né? Até essas gerações crescerem e isso ficar uma coisa mais consolidada. Até eles estarem no poder. E eu não sei se a gente tem esse tempo. Concordo. Né? Então, talvez a gente tenha que acelerar esse problema, porque não dá para esperar 30, 40 anos para aí todo mundo começar a prestar atenção e tomar cuidado. Não dá tempo? Não dá tempo. Tem que correr. Para algumas coisas a gente tem que adiantar e outras tem que ser no longo prazo mesmo. Você consegue ter uma visão assim, doutor Gustavo, dessa sensibilidade ou desse letramento assim, entre os médicos de uma maneira geral, assim, ou pensando em nível Brasil, assim, qual é o entendimento desse contexto das mudanças climáticas no setor médico? Você consegue ter uma visão?
Então, talvez a gente tenha dois grupos diferentes, né? Se você é um médico que está mais atualizado, participa de congressos, vai para reuniões científicas, com certeza isso está muito presente, né? É muito comum, por exemplo, congressos inteiros de sociedade médica hoje terem como tema as alterações climáticas, né? Acabou de ter um congresso nos Estados Unidos, 2 semanas atrás, que é um congresso de asma, alergia e imunologia, uma sociedade muito grande lá nos Estados Unidos, que o tema principal era alterações climáticas. Então você vai focar e vai ter apresentações específicas sobre isso, por exemplo. A gente já teve aqui no Brasil vários congressos que têm essa temática como a mensagem principal do congresso naquele ano. Mas talvez para uma parte dos médicos isso não chegue, né? Dependendo de onde você está, de qual o acesso que você tem à educação médica continuada, de qual é o seu interesse de buscar informações ou atualizações, talvez isso fique um pouco distante, né? Talvez um dos problemas é que nem sempre é fácil você conseguir ligar as alterações climáticas com as doenças ou o paciente que você está vendo na sua frente, né? Isso é muito mais fácil de entender quando você faz uma avaliação muito maior, de muita gente, correlacionando esses dados, né? E no dia a dia isso acaba sendo mais difícil. Mas eu acho que aí volta aquela questão, então isso tem que ser intensificado, né? Eu acho que hoje em dia, quando a gente vê televisão, isso é falado no jornal, isso é falado nos programas, existem, né, como o seu e vários outros que tentam levantar essa temática, e na parte médica também existe. Talvez uma parte das pessoas, médicos, não médicos, profissionais de saúde ou não, ainda tenham que levar um pouco mais a sério e entender que isso não é uma coisa que só vai acontecer quando o iceberg derreter, né? Que isso já está acontecendo, né? Sim. E acho que também fica mais fácil quando a gente vê. Eu moro em São Paulo, eu não me lembro de ter um ano tão quente como o ano passado, de 2024, de 36 graus por vários dias, várias vezes, né? Eu moro aqui há muitos anos e é perceptível que as coisas estão mudando, né? E então eu acho que isso também ajuda e você começa a entender que a coisa já chegou. Não é uma coisa abstrata que vai acontecer. Escolas parando, né? Escolas parando. Devido ao calor, né? Aquela onda de poluição atmosférica chegou em São Paulo, né? E você começou São Paulo, se eu não me engano, era uma das cidades mais poluídas do mundo naquele mês, naquelas semanas, né? Isso chama atenção, né? Se você não se sensibilizar com isso, você precisa parar para repensar. Essa realidade né? dos profissionais médicos, podemos dizer que são todos profissionais da saúde. Os nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, tá tudo mais ou menos ali no mesmo barco. E todo mundo vai ter que entrar nessa, né? Porque você vai ter alterações de todas as áreas, né? Para uma nutricionista, por exemplo, você começa a ter insegurança alimentar relacionada à alteração climática. Então, em cada área vai ter, né? Esse é só um exemplo, pontos e talvez esse profissional tenha mais ação, mas essas repercussões elas não vão poupar ninguém. Nenhum profissional de saúde vai estar livre de ter que entender ou ter que se conscientizar disso, né? E a gente vê também, quer trazer um outro assunto aqui, assim, de como que como essa temática ela coloca a gente também assim, diante de tantos desafios, né? Porque quando você falou sobre a anamnese ambiental, né? Ou seja, das condições do meio ambiente em que a criança vive, né? Que o paciente vive. Aí eu estava lembrando do Daniel Becker, que ele fala muito sobre a pediatria integral, né? Da importância da criança brincar, né? Ir para fora, né? Que a gente ouviu sempre, criança já para dentro, ele fala criança já para fora, né? O que você pode falar sobre isso, assim, para dar uma visão, assim, uma pergunta de leigo mesmo, assim, né? De como é que a medicina, de forma geral, entende isso, a importância do meio ambiente, da natureza, da presença, né, para a saúde. O primeiro ponto que eu queria levantar é assim, hoje em dia, quando a gente está cuidando de criança, a gente está cuidando de criança que tem uma expectativa de vida muito longa, né? Então, vai viver 80, 90, se der tudo certo, ela vai viver 100 anos, né? Então, cada vez que a sobrevida das pessoas aumenta mais,
é mais importante que a gente faça ações nos primeiros anos de vida, nas primeiras décadas de vida, para garantir que possíveis ações negativas à saúde não vão se desenvolver e impedir que essa criança tenha todo o seu ciclo de vida completo. Tem algumas formas, algumas associações de alterações climáticas com saúde que são muito lentas, né? Tem algumas associações que são, por exemplo, com mudanças epigenéticas, com mudanças genéticas, que talvez vão aumentar a chance dessa criança lá na frente, com 60, 70 anos de idade, ter câncer de pulmão, por exemplo. Isso é importante, isso tem que ser tratado de uma forma completa. E não é simplesmente uma ação e outra. E muita coisa não depende do médico, depende de governos e etc. Mas se percebe no tratamento das crianças que várias doenças, a gente tem, por exemplo, eu já sou médico há faço 30 anos de medicina esse ano. Em relação a quando eu comecei a trabalhar e hoje, o perfil das doenças mudou. Tem doenças que elas ficaram menos frequentes e menos graves, mas várias doenças ficaram muito mais comuns e muito mais graves. E essas alterações nas doenças, principalmente naquelas doenças não transmissíveis, nas doenças crônicas, elas são entendidas porque não deu tempo em 20, 30 anos de mudar. A geração é uma mudança só geracional nesse período. E foram alterações ambientais, foram alterações epigenéticas que fizeram isso, provavelmente. Então, a medicina mudou, né? Hoje em dia, a gente tem doenças que aparecem muito mais, que aparecem numa gravidade que a gente não costumava ver antigamente, e que tem a ver com mudanças de hábito, mudanças de alimentação, mudanças ambientais, mudanças de padrão de vida, né? E isso no Brasil acontece bastante. Se a gente pegar até historicamente, o Brasil, até a década de 50, 60, era um país bem rural, né? A urbanização ela foi muito rápida no Brasil e ela é bastante recente. Ela foi da década de 70, 80 para cá, né? Hoje em dia a gente é um país que tem grande parte da população em cidades e pouca, parcela menor da população em região rural. E essa mudança, ela não foi organizada, ela não foi planejada, né? Então, as cidades hoje, elas são, e são por muitos anos, locais que não são adequados para se viver em grande parte, né? E isso também contribui para essa alteração. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, a gente percebe isso no dia a dia, tem vários aspectos que devem ser pensados, mas talvez muita coisa não dependa dos profissionais de saúde, vão depender de mudanças maiores, né? O que o doutor está falando, eu concordo. A arquitetura das cidades, os lugares onde vocês estão, para facilitar para a criança para fora, como você falou, né? Você tem que ter espaço. Eu lembro que eu ficava muito brincando na rua, tinha praia morando em Santos, tá? Mas hoje existe outro fator, que é, por exemplo, segurança. Não vamos mudar de assunto, não é isso? Mas o fator segurança faz com que as pessoas tenham receio de os filhos, né? Eu, com 7 anos de idade, eu ia na padaria sozinho e voltava. Minha filha tem 14 anos e está começando a ser solta, porque a família toda, eu já queria soltar ela antes, mas se acontecer uma coisa, a culpa é sua, se acontecer uma coisa, a culpa é sua. Então eu demorei para soltar minha filha. Com 7 anos era impensável, né? Ela andar de bicicleta sozinha na rua. Hoje, com 14, ela está indo de bicicleta, vai para a escola, tá? Mas eu sei que o assunto é climático, mas é que impacta na decisão das famílias de soltarem mais as suas crianças para o ambiente externo. Mas nesse ponto, Roberto, uma coisa que é importante é a poluição intradomiciliar também, né? Hoje em dia você falou corretamente, se fica muito tempo dentro de casa. Então, a gente às vezes presta muita atenção na poluição, ou se fala muito de poluição extradomiciliar, poluição atmosférica, mas existe uma parte da poluição que é muito importante, e talvez, em alguns casos, até mais importante, que é aquela poluição dentro dos ambientes, né? Dentro da casa, dentro da escola, dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, né? E isso também tem que se tomar cuidado, né? Não adianta... Você pode estar até num lugar que o clima não é ruim, mas se a sua casa for muito úmida, tiver mofo, tiver queima de lenha, por aí vai, isso vai ser ruim para a saúde das pessoas da mesma forma.
né? E tem um ponto também que a gente nem hoje é muito comum de se falar, que é a poluição até dos eletrodomésticos, né? Que dos produtos industrializados, que isso existe, é pesquisado, mas é pouco conhecido, né? Tem aquele livro Cradle to Cradle, né, de economia circular, ele fala bastante sobre isso, porque todos esses eletrônicos, eles emitem poluentes no ar, e aí vai depender... Eu estava lendo algum dia sobre isso, que um hábito, né, de quando começa a chover, você vai e fecha a janela, né, e isso é um erro porque a chuva, ela renova, ela oxigena, ela purifica o ar, né, e a gente vai e fecha. Se você está num ambiente poluído, começa a chover para limpar, você vai e fecha a janela sem motivo aparente, né. Talvez você devesse fazer isso quando tivesse uma queimada. Aí faz sentido, exatamente. porque você quer fechar para não entrar dentro da sua casa. Mas esse assunto, eu acho que assim, isso que você falou da segurança, eu acho que tudo isso está muito relacionado, né? Porque a gente não pode pensar, né, numa saúde que ignore as condições sociais, né? E uma coisa que se fala muito pouco é a qualidade da escola, por exemplo, né? Existem estudos, né, bastante impactantes que mostram que a qualidade do ambiente dentro da escola não é boa, né? Você vai pegar normalmente 40 crianças, colocar numa sala limitada, muitas vezes com baixa ventilação, e que ficam ali horas conversando, respirando, né? E existem estudos impactantes que mostram que, por exemplo, a gente também deveria prestar atenção, pensando em saúde infantil, na qualidade dentro do ar dentro das escolas. Como a escola é limpa, principalmente qual é o grau de ventilação que existe dentro daquela escola, né? Se você não tem uma ventilação boa, as crianças vão ter mais sonolência, mais dor de cabeça, vão produzir pior, né? Se você tem uma qualidade do ar melhor, o desempenho escolar também fica melhor, além da saúde. E quem vai ver isso, né? Que escola hoje em dia que tem algum tipo de avaliação? Talvez algumas escolas particulares, mas acho que a grande maioria das escolas nem pensa nisso, né? E isso também está relacionado com a saúde do próprio professor, né? Existem dados que mostram que talvez se você melhore a qualidade do ar na escola, vai diminuir, por exemplo, as faltas de professores diminuir o absenteísmo das escolas por problemas de saúde, né? Interessante. Então, isso abre, né? E quando a gente começa a pensar, a gente vai pensar não só de fora, mas a gente vai pensar dentro da nossa casa, né? A escola é o equivalente ao trabalho da criança. Ela passa, às vezes, 6, 7 horas dentro da escola. Então, isso tem também um impacto importante, né? Interessante que eu não tinha pensado nisso, Pedro. A visão da mudança climática que impacta em tudo, né? Então, você imaginando dentro de casa, como você falou, dentro do ambiente escolar, então quer dizer, e eu concordo com você, segurança tem tudo a ver também, está tudo relacionado, mas é interessante pensar, será que as escolas não teriam que ter um técnico ambiental, um profissional contratado para isso? Não sei se as escolas têm. Agora, você falando, eu já vou questionar a escola da minha filha, né? Porque eu agora quero saber como a escola da minha filha é limpa, como é que... Eu sei que na sala tem ar-condicionado, não sei nem se é bom ou ruim. São 25 crianças num ar-condicionado ali. Né, tem uns estudos americanos que mostram que escolas têm uma quantidade de alérgenos, de componentes de rato muito elevado, né? Em alguns países, né, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas cidades grandes têm estão tendo um descontrole de ratos, né? Existe, né, em cidades americanas, por exemplo, até um nome que eu esqueci agora, sobre esse aumento grande do número de ratos. Se você vai dentro da escola e mede a quantidade de pequenas partículas, né, que ficam na poeira de rato, isso é muito alto, muito alto. E isso, numa exposição crônica, vai ter problemas. Há vários anos, né, isso na Escola Paulista de Medicina, onde eu sou professor, a gente fez um trabalho desse em Paraisópolis, em algumas escolas, e a gente já tinha encontrado quantidades de alérgeno de rato em escolas, né? Mas... Essa criança que está passando por todo esse impacto das mudanças climáticas, na sua visão, se nada for feito, que adulto será? Então, essa é uma discussão importante. E esse adulto que é um adulto que a gente espera que chegue muito longe, né? Não é um adulto que vai ter uma vida de 40, 50 anos, é uma vida de 100 anos. E isso vai com certeza impactar na sobrevida dessas pessoas, na qualidade de vida que elas vão ter durante a sua vida inteira, né?
Eu não tenho essa resposta, mas com certeza isso vai piorar, né? Vai abreviar e vai piorar a qualidade dessa vida. Aí a gente já entra, não quero interromper não, Pedro, mas é que não vamos falar desse assunto, mas agora a gente já entra até na Previdência. Olha o impacto das mudanças climáticas, até na Previdência. Como é que vai acontecer com a Previdência numa situação como essa? Né? Só para Por quê? Por conta da longevidade? Não, e no caso não só longevidade, imagina essas crianças sendo uma população economicamente ativa, terminando a sua população economicamente ativa mais cedo e vivendo mais. Né? Tendo problema de saúde, então, ou seja, vive mais, mas com muito problema de saúde. Isso é um problema sério previdenciário. Econômico também, econômico, né? Lógico. E não só lá na frente, até lá também. Quantas consultas toda vez que a gente tem, por exemplo, ondas de calor, queimadas, você vai ter mais procura ao hospital, mais gasto em medicamentos, mais hospitalizações, os pais vão faltar ao trabalho, as crianças vão faltar à escola. Se você contar esse impacto econômico, ele é muito relevante, né? E talvez faça mais sentido a gente gastar parte desse dinheiro para tentar prevenir e melhorar do que depois para tentar consertar o que não está dando certo. Sem dúvida. A gente vive nesse país, né, que tem uma carga de desigualdade muito grande, né? A gente pode se colocar aqui como pessoas privilegiadas, né, com certeza, nesse país socialmente, né? E o que você pode falar assim disso, também dessa questão da... A gente já falou um pouco, mas queria explorar um pouco mais isso. O que é que você vê assim do impacto, né, da desigualdade, da iniquidade, né, assim, de diferença que as populações menos favorecidas sofrem, aí vem toda a questão da transição justa também. O que é que você vê como pesquisador? Parte falando de criança, ela já é o quanto a poluição ambiental, os eventos extremos afetam a saúde das pessoas, já é desigual, afeta mais criança do que os adultos. E com certeza tem uma desigualdade social muito grande, né? Se você pensar, por exemplo, em inundações, vai inundar primeiro quem mora perto de rios, quem mora em áreas mais baixas, quem não teve condição de preparar a sua casa melhor para eventuais inundações. Se tiver uma seca, quem vai sofrer mais são as pessoas mais pobres, são as pessoas que têm menos acesso à água, a serviços públicos, a saneamento. Né? Se você tiver um aumento, por exemplo, né, por uma queimada do preço de comida, quem vai comer pior, quem vai comer mal, é quem tem menos dinheiro, que tem menos condições de fazer aqueles ajustes. Então tem um componente um pouco cruel, né? Porque as alterações, os eventos extremos, eles são muito mais impactantes nas famílias com menor condição socioeconômica, né? Então, isso é uma coisa que provavelmente cabe à conscientização, mas cabe muito ações governamentais para tentar equilibrar isso um pouco melhor e diminuir essa iniquidade, né? Queria aproveitar, Roberto, sua presença aqui também, você como governance officer, mas não só falando enquanto a fundação, né? Que visão que você tem assim, em relação a mudanças climáticas nesse contexto aí dos conselhos? O que é que você pode trazer para a gente? Não, é um tema que tem crescido quando se faz pesquisas de avaliação de temas relevantes. Tem sido perceptível que isso impacta qualquer setor da economia, não só o setor da saúde. Os conselhos de administração estão sendo pressionados para refletir sobre isso. A pressão às vezes vem de investidores, falando de companhias de bolsa, e às vezes vem dos próprios gestores. Os gestores estão sendo pressionados por demanda relacionada a isso e levam para o conselho. Se eu falar para você, o assunto hoje está mais presente do que há 20 anos atrás, está. Se eu falar para você, então dá tempo? Não sei. Eu acho que esse assunto talvez devesse estar mais fortemente presente nos conselhos de modo geral. Várias organizações de diversos setores montaram seus comitês, ou de sustentabilidade, ou ESG, para olhar essa questão. Não só questão ambiental, social e governança, mas tem alguns que até chamaram ambiental e separaram mudanças climáticas. Já separaram ambiental, e eu vou dar um ênfase maior ao tema das mudanças climáticas. A própria Bolsa fez isso no questionário do seu índice de sustentabilidade, né, empresarial. Então, ou seja, assim, se eu for analisar 2025 com 2005,
o avanço é grande. Se eu for analisar com a necessidade que o planeta tem, o avanço é tímido. O senhor pode falar um pouco sobre a fundação, assim, a pesquisa, como é que a fundação atua? Fala um pouco para a gente, o senhor é diretor de pesquisa. Então, tem várias, né? A parte de pesquisa da fundação, ela é feita, né, dessa pesquisa, boa parte disso é feita no PENSE, né? Que tem essas mudanças climáticas como uma das suas áreas estratégicas, né? Uma das ferramentas que a gente tem lá no PENSE é uma plataforma de geoprocessamento que você consegue pegar bancos de dados de pessoas, né, de públicos ou privados, e tentar relacionar os eventos daquela pessoa com dados que são disponíveis. Então, por exemplo, aonde ela mora, qual que é a qualidade da moradia, se é uma moradia de mais alto padrão ou de menor padrão, quantas pessoas vivem dentro daquele domicílio, naquele pedacinho onde ela vive, qual que é a renda, qual que é o nível educacional que aquele setor censitário, aquele pedacinho do local onde ela mora, existem dados para isso. Você consegue, então, pegar e correlacionar esses efeitos com o que acontece em saúde, por exemplo. Existe um pesquisador lá na fundação, que é o William, que se dedica a isso, né, a linha de pesquisa principal dele, e como um dos exemplos, a gente pegou, por exemplo, durante a pandemia de Covid, todas as crianças que eram diagnosticadas na cidade de São Paulo, lá no pronto-socorro do Hospital Sabará, depois a gente tentou correlacionar da onde elas vinham, né, e tentar ver se esses fatores eles influíam, né, e a gente conseguiu encontrar nessa pesquisa que a parte dessa população que vai ao hospital mais privilegiada teve menos problemas com a pandemia do que a parte mais privilegiada. Então, essas são, por exemplo, ferramentas que a gente consegue para Covid, para internações por doenças respiratórias, para vários outros desfechos de saúde. Mas muito do que se estuda hoje é nessa linha, é tentar identificar associações individuais, mas num nível muito grande de pessoas, para encontrar como que essas condições sociais, ambientais, afetam diversas doenças. E o triste é que quase sempre a gente encontra que sim, né, que existe. Né, quanto pior as condições ambientais, quanto pior o nível socioeconômico, quanto mais as pessoas vivem em aglomerações, em casas com condições um pouco piores, elas costumam ter piores desfechos das suas doenças. Né? Quer dizer, aquilo que se imagina, a pesquisa mostra que é verdade, que é a realidade. Né? O doutor citou a questão do pronto-socorro Sabará na pesquisa de Covid. O que os hospitais pediátricos no Brasil inteiro, como o Hospital Sabará, podem fazer em relação a essa questão das mudanças climáticas e a saúde infantil? Uma das coisas principais é, primeiro, se preparar. Né? Então, já existem modelos de predição que os hospitais podem empregar para saber que talvez naquele mês, naquela semana, naqueles dias, a demanda vai ser maior. Então, se você teve uma onda de calor, provavelmente nos dias subsequentes, você vai ter uma procura maior ao pronto-socorro. As condições ambientais, elas pioraram no inverno, provavelmente vai ter também uma piora das doenças respiratórias e mais gente vai procurar o pronto-socorro. Então, você precisa se preparar, ter equipes mais consistentes, né, organizar a assistência de saúde para poder atender essas crianças, esses pacientes de modo geral, melhor. E existem recomendações individuais, né? Eu acho que a gente também não pode ser super pessimista e falar, não dá para fazer nada. Eu acho que tem coisa que você pode recomendar. E eu acho que também faz parte dos pediatras, dos médicos de modo geral, dar orientações do que fazer. Então, se a poluição piorou, o que eu vou fazer? Né? Se eu estou tendo uma onda de calor, o que eu tenho que tomar cuidado? Né? E aí existem algumas medidas para tentar minimizar os efeitos dessas alterações extremas na saúde das pessoas. O que você pode falar aí também, a gente aproveitando que alguém que tem um conhecimento aí, tem pessoas ouvindo também, como é que as pessoas podem
enquanto indivíduos, assim, cuidar da sua saúde melhor em relação a essas ondas de calor, em relação à poluição? Tem alguma orientação geral aí, alguma receita médica? Né, assim, existem coisas específicas, né? De modo geral, você tem que sair para mudar para um lugar melhor, né? Mas assim, nem sempre dá. Sim. Mas, por exemplo, ondas de calor, é muito importante cuidar da hidratação, né? Esse é um ponto nas pioras climáticas também, nas queimadas e tal. Para queimadas existem recomendações mais específicas, né, como essas que a gente tinha comentado. Então, tentar isolar, ficar mais dentro de casa, né? Então, existe uma recomendação que logo após queimadas, ou se você estiver tendo uma piora da poluição atmosférica pelas queimadas, você deve tentar ficar o mais tempo possível dentro de casa. Fechar janelas, né? Quando possível, ter algum tipo de filtro ou de sistema de purificação do ar dentro da casa. Beber água, como eu já falei, é importante. Talvez limitar, né, atividades externas. Então, a gente teve um exemplo durante o ano passado das escolas que elas fechavam ou ela não tinha atividades ao ar livre para tentar diminuir esse impacto, né? Quem tem doença respiratória ou doença crônica tem que tomar mais cuidado, né? Eventualmente procurar um médico se começar a ter sintomas. Existem preocupações nesse sentido para serem feitas, né? A fundação também tem assim, um trabalho de pensar assim, a divulgação científica também, né? O que você pode falar assim, tanto desse trabalho da fundação, como da importância da divulgação científica de maneira geral? Da comunicação, do Isso. compartilhamento. Isso está muito presente nas ações da Fundação, né? Então, por exemplo, existe um simpósio sobre alterações climáticas em saúde infantil, que é feito pelo PENSE já há alguns anos, né? Que ele é reeditado, né? Que ele traz temas, pessoas, palestrantes, né? Por sinal, no último, Carlos Nobre estava presente. Estava presente. E durante o congresso, né? Então, o PENSE organiza a cada 2 anos um congresso de saúde infantil. Eles são sempre feitos nos anos pares. Nesse último congresso, que foi em 2024, teve uma sessão, um dia inteiro, que foi discutido alterações climáticas, né? Então, muitos profissionais foram convidados, inclusive, né, como você citou bem, Roberto, o professor Carlos Nobre, mas vários outros também foram. E uma das ações que o Instituto tá fazendo, ele preparou um material, preparou um documento científico sobre essas apresentações para ser publicado. Está no processo de ser publicado para também tentar melhorar e divulgar melhor o que foi discutido lá. Então esse é um tema bastante presente, né, nos eventos e nas ações da Fundação, e que com certeza vai continuar presente porque ele continua entre nós e isso a gente não vai poder A Fundação parar, né? tem uma questão chave que é a conscientização. Então, tudo o que ela faz, ela procura conscientizar o máximo de pessoas possível, de levar a informação para o maior número de pessoas, né? Então, é peculiar na Fundação isso. Ela faz tudo em prol de ser uma referência em saúde pediátrica para todos. Não é para um grupo pequeno, é para todos, né? Então eu costumo sempre dizer, o teste do pezinho que é feito hoje é uma pesquisa que o PENSE fez com, me corrija se estiver errado os números, 26 mil nascidos do Oiapoque ao Chuí, envolvendo 300 hospitais, né? Então, e isso foi um trabalho de saúde pública e comunicado, divulgado. Então é peculiar, a Fundação, tudo que ela faz em prol da saúde infantil e juvenil é para ser disseminado pelo país. Maravilha. E além, né, desse trabalho mais, digamos, dessa divulgação científica mais técnica, né, num contexto, digamos, acadêmico-científico, tem também projetos como esse, né, que também estão fazendo aqui divulgação científica e que a gente está contando aqui com esse patrocínio, com esse apoio muito importante da Fundação José Luiz Setúbal. Tá bom? Então eu quero agradecer sua presença aqui, de estar compartilhando o seu trabalho, sua pesquisa aí, suas preocupações como pesquisador, como ser humano. E, Roberto, mais uma vez também, muito grato. Agradeço. Eu tenho certeza que o Dr. Gustavo e a Fundação estão de portas abertas. Inclusive, se você quiser um dia fazer uma visita lá, conhecer a instituição, conhecer todo o trabalho, então as portas estão abertas lá para conhecer. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso, você falou bem, né? A gente não tem que divulgar isso só para profissional de saúde. Todo mundo tem que estar envolvido, né? Então, acho que todas as iniciativas em todas as esferas são muito bem-vindas. Maravilha. Então, a gente viu que aqui
o assunto é sério, muitas coisas nos faz pensar que não dá tempo, aí algumas coisas a gente pensar, mas a gente tem que acreditar, trabalhar e vamos lá que dá tempo. O podcast Dá Tempo tem o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal e Energy Hub.